Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Olha mais uma vez a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Fabiano e hoje na nossa aula número 8 a gente vai trabalhar sobre rochas, ígneas, metamórficas e magmáticas sedimentares. Lembra do nosso combinado na última aula? Quando a gente conversou que você tem que trazer o seu caderno, o lápis, a caneta, o teu penal, porque a gente faz muitas anotações na nossa aula. Então eu espero que você tenha trazido todo esse material, porque a gente vai começar a trabalhar com assuntos bem legais. Então vamos para a nossa aula de hoje? Então lembra que a gente sempre combinou que toda vez que a gente começa uma aula, a gente retorna para uma aula, a gente retorna os conteúdos que foram trabalhados na aula anterior? Você lembra o que a gente conversou, o que a gente trabalhou na aula anterior? Lembra que a gente falou de rochas, de minérios e de minerais? Então vamos corrigir a atividade que eu apresentei e vocês copiaram na aula passada? Acompanhem comigo na tela. Então a atividade 1, ela dizia assim: explique qual é a relação entre rochas, os minerais e os minérios. Lembra que a gente conversou sobre esses três elementos da natureza? Então vamos perceber qual é a relação entre os três. Então a resposta correta, a resposta esperada é a seguinte: que as rochas são compostas por um ou mais minerais, e a gente conversou sobre isso na aula passada. E que os minerais são denominados minérios quando eles adquirem um valor comercial, quando nós utilizamos nas indústrias, nas nossas casas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham realizado essa atividade, que vocês tenham acertado esse exercício e agora a gente vai começar com o nosso novo conteúdo da aula de hoje. Se vocês repararem, a gente está fazendo uma sequência de conteúdos que a gente está falando sobre a litosfera. Lembra que o nosso planeta é dividido em 3 camadas? Litosfera, atmosfera e hidrosfera. E nós estamos agora, nesse primeiro momento, dando uma ênfase sobre a litosfera. Já falamos da crosta, do manto e do núcleo, e agora a gente está aprofundando nossos conhecimentos sobre a crosta terrestre. Nas aulas anteriores nós falamos de rochas, de minérios e de minerais. E hoje a gente vai aprofundar mais um pouco sobre esses assuntos. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela comigo? Então, já que a gente está falando da litosfera, a gente vai falar que essas rochas presentes na litosfera, elas são classificadas de acordo com a sua origem. Então, de acordo com a sua origem, as rochas são divididas em 3 tipos. Nós temos as rochas magmáticas, ou também conhecidas como ígneas. Nós temos as rochas sedimentares e nós temos as rochas metamórficas. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre esses 3 tipos, como elas são originadas e exemplos de rochas que nós temos no nosso cotidiano, que nós utilizamos no nosso dia a dia, que são classificadas dessa maneira. Legal essa aula, né? A gente vai perceber que muito dessas rochas estão presentes na nossa casa, na nossa vida. Nós utilizamos elas. Então, acompanhem comigo que nessa sequência de rochas e de tipos de rocha, nós vamos nos aprofundando cada vez mais na litosfera. Olha comigo na tela, faz um favor. Eu apresento para vocês o primeiro tipo da nossa rocha, as rochas ígneas ou magmáticas. Eu posso chamá-las de 2 nomes. Mas, Fabiano, esse nome magmática não me é estranho. Magmática vem de magma, isso mesmo. Então as rochas ígneas também são chamadas de magmáticas e elas são formadas a partir do quê? Do resfriamento do magma, daquele material quente, pastoso que é liberado, que é expelido pelos vulcões. Lembra que a gente conversou em outras aulas sobre o vulcanismo? Sobre aquela atividade intensa, rápida, que modifica o nosso planeta? Vamos relembrar então comigo como é a estrutura de um vulcão? Acompanhe aqui comigo na tela que eu trouxe para vocês uma imagem, uma representação gráfica das partes de um vulcão. Vamos ver a numeração na nossa legenda. A primeira, indicada pelo número 1, se chama câmara magmática. O que é essa câmara magmática, Fabiano? É o local do vulcão onde concentra a maior parcela do seu material pastoso. Lembra a diferença entre magma e lava que nós já conversamos? Lava é uma coisa, magma é outra. E a gente já vai ver essa diferença no desenho. O número 2 é o cone, ou seja, é o corpo do vulcão. É aquela parte externa, rochosa, que nós observamos. No número 3, nós temos a
chaminé. É aquela parte que conduz o material quente, pastoso, que está na câmara magmática até a região mais externa. Na sequência, está indicado 4 magma. Aí nós percebemos a diferença do nome lava para magma. Magma é quando esse material quente, pastoso, está dentro do vulcão. Nós chamamos de lava quando ele é expelido, quando ele está externo ao vulcão. Na sequência, a gente tem o número 5, mostrando então a lava escorrendo, que é visível aos nossos olhos. E por último, nós temos uma região do vulcão que nós chamamos de cratera. Então, o magma está presente dentro dessa câmara magmática por alguma ação do planeta Terra, dos movimentos das placas tectônicas. Esse material ele é agitado, ele é expelido, ele sobe pela chaminé e sai pela cratera. Dentro do vulcão, magma, fora do vulcão, lava. Viu como a gente retomou algumas coisas das aulas passadas? Mas Fabiano, mas por que você está explicando sobre o vulcão? Se a rocha é magmática, ela tem uma relação com o magma. Então a gente tem que entender a origem dela. Então a origem dessas rochas é interna ao nosso planeta. Vamos ver uns exemplos? Nessa tela que eu apresento para vocês, eu mostro 2 tipos, uma classificação dessas rochas ígneas. Mas Fabiano, se a rocha é ígnea, ela é originada a partir do magma, você disse que o magma é dentro do planeta, dentro do núcleo da Terra. E lava quando é externo. Perfeito, você está certo. Então eu posso classificar essa rocha ígnea ou matemática. Eu posso classificar essa rocha ígnea ou magmática em 2 tipos, em extrusiva e intrusiva. Eu chamo de rocha ígnea, vulcânica ou extrusiva quando ela é originada, quando ela é formada externamente ao núcleo. Então esse magma é expelido, ele sai pela cratera, ele escorre pelo vulcão e em contato com a atmosfera vai resfriando lentamente. Então essa rocha é originada fora do planeta, fora do interior da Terra. E a rocha ígnea, plutônica ou intrusiva é interna ao planeta. Então esse magma ele vai resfriando em camadas mais internas do planeta, mais rapidamente ela é originada e eu tenho esses 2 tipos de classificações. Embora ambas, intrusiva e exclusiva, são rochas vulcânicas. A diferença é que uma é formada externamente, ela endurece, ela solidifica externamente, ou seja, fora da crosta terrestre, e a outra internamente, dentro da crosta terrestre. Vamos ver alguns exemplos dessas rochas? Eu trouxe algumas para vocês. Acompanhem comigo exemplos de rochas ígneas ou magmáticas. Eu trouxe 3 para vocês. Então, se vocês repararem, eu trouxe para vocês a pedra pómez, o basalto e o granito. A pedra pómez, vocês já reconhecem, vocês já devem ter visto ela na vida de vocês. Quem já não viu o pai, a mãe ou a tia com uma pedra lá no banho, esfregando no pé, no calcanhar? Para que será que serve essa rocha? Essa rocha ela é bem levinha, ela é porosa, ela serve para retirar células mortas da nossa pele. Então, olha que interessante, nós utilizamos uma rocha no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para deixar o nosso pé mais macio. Um outro exemplo é o basalto. Eu trouxe ele aqui para vocês também. Ele é muito comum em algumas construções, em calçamentos. Eu vou mostrar mais para frente. E a última, eu mostro para vocês o granito. Essa também é muito comum no nosso dia a dia. Pias de cozinha podem ser feitas de granito, tampos de mesa podem ser feitos de granito. Olha a importância dessas rochas no nosso cotidiano. E são exemplos, são 3 exemplos de rochas magmáticas ou ígneas. Vamos lá na nossa sequência conversar mais um pouquinho sobre mais assuntos relacionados com a rocha? Então eu apresento para vocês o quiz, o primeiro quiz da nossa aula de hoje. Ai, Fabiano, eu adoro essa parte do quiz, eu adoro responder essas perguntas. Então vamos lá? Acompanha comigo na tela.
Qual o nome que se dá à rocha formada a partir da solidificação do magma? Lembra dessa palavra? Solidificação, do endurecimento do magma, desse material que sai do interior do planeta? Se você acha que a rocha que é formada a partir do endurecimento do magma é o sedimentar, você opta pela letra A. Ígnea, letra B, C, metamórfica e D, intemperismo. Eu vou dar um tempinho para você responder e a gente já volta daqui a pouquinho. E aí, você conseguiu responder esse exercício? Será que foi muito difícil? Provavelmente não, né? Você é bem espertinho, você é bem inteligente. Chama o pai, chama a mãe. Olha, mãe, olha o exercício que a gente está fazendo na aula de ciências. Vem aprender comigo. Então vamos ver a resposta? Vamos ver se você acertou para depois contar para os seus amigos? Quem respondeu que aquela rocha que é formada a partir da solidificação do magma é a rocha ígnea,
Acertou. A gente acabou de conversar sobre ela, né? Então, é só para a gente perceber que esses assuntos que a gente está tendo nas nossas aulas são super interessantes, super úteis no nosso cotidiano e a gente vê a aplicabilidade deles. Vamos na sequência, porque eu sei que você está louco para aprender sobre os outros dois tipos de rochas que eu vou trazer para vocês. Então acompanhem comigo aqui na tela. O segundo tipo de rocha são as rochas sedimentares. Acompanhem comigo na imagem, olha as camadas, os tipos e como essa rocha se apresenta. Então, as rochas sedimentares são aquelas formadas pelo acúmulo e pela compactação dos sedimentos. Ou seja, essas rochas, elas sofrem um processo chamado intemperismo. E esse intemperismo quebra essas rochas. Elas ficam com fragmentos, com sedimentos. E ao longo do tempo, esses fragmentos vão se juntando, vão ficando muito próximos e formando essa rocha. Se você perceber na imagem que eu trouxe para vocês, você percebe pedacinhos, fragmentos, parece um quebra-cabeça. Quem já brincou com pecinhas de montar, percebe que eu encaixo uma peça sobre a outra e é muito parecido com esse tipo de rocha sedimentar. Então, ao longo da história do tempo geológico da Terra, essas rochas sofreram um processo de quebra, de fragmentação e elas foram ficando muito próximas até ter esse aspecto. E na sequência eu mostro dois exemplos de rochas consideradas, classificadas como sedimentares. Essas duas rochas, elas são o arenito, que ela tem essa característica mais arenosa, por isso que ela tem o nome arenito. Ela tem essa coloração rosa e o outro que eu trago para vocês, que também é sedimentar, é o calcário. Essas duas rochas nós também utilizamos no nosso cotidiano para pavimentações, para fazer calçadas. Então, percebam que muitas das rochas que a natureza nos fornece, que a gente falou que são materiais que não são produzidos muito rapidamente, então são recursos naturais não renováveis, o homem extrai, retira da natureza para a sua utilização. Lembra em aulas passadas que a gente falou que essa retirada, essa extração dessas rochas causa impactos? Então, será que quando o homem retira esses materiais para utilizar no dia a dia, será que ele está impactando a natureza? Será que ele tem que ter uma preocupação com o solo, com as plantas, com os animais, com a água que está próximo dessa região onde ele está fazendo extração? Com certeza, nós temos que fazer uma extração consciente, não impactando, não prejudicando o meio ambiente. Vamos lá na nossa sequência? Na sequência eu mostro para vocês esse processo de fragmentação dessas rochas. Então, se a rocha sedimentar que você, Fabiano, apresentou para mim agora, ela ao longo do tempo geológico, ela se quebra, ela se fragmenta, quem que causa isso? Muito provavelmente é um evento natural que se chama intemperismo. O intemperismo é a ação onde a água, da chuva, o vento, o frio quebra esses materiais, essas rochas que eu apresentei para vocês, em pedaços cada vez menores. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Eu trouxe para vocês, e não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu trago para vocês essa imagem. Lembram? Essa região aqui que fica aqui no Paraná tem rochas que têm formatos muito característicos. E essa é uma rocha muito característica que ela tem um formato de taça. Como que tem esse formato, Fabiano? Ela foi originada dessa maneira? Muito provavelmente não. É a ação do intemperismo aonde, lá no Parque Estadual de Vila Velha, o vento, a chuva, moldou esta rocha e ficou com esse formato de taça. As rochas sedimentares, elas são facilmente fragmentadas. Elas não são tão rígidas quanto as magmáticas e as metamórficas que eu vou apresentar para vocês na sequência. Vamos lá para mais um quiz? E aí, será que você vai conseguir responder mais uma pergunta comigo hoje? Então vamos para o nosso segundo quiz de hoje. Qual é o nome do processo de desgaste das rochas? Claro que todas as rochas sofrem desgaste, só que tem uma rocha que sofre um desgaste ainda maior. E eu apresentei para vocês que são as rochas sedimentares. Então será que o nome do processo é intemperismo, organismo, sincronismo ou abismo? Eu vou dar um tempo para vocês responderem esse quiz e eu volto daqui a pouquinho com a resposta correta.
Esse exercício foi difícil de fazer? Muito provavelmente não. Você é inteligente, você está acompanhando as nossas aulas, está prestando atenção aí do lado de lá, na tua casa, está de parabéns. Chamou a mãe, chamou o pai, a família toda está aprendendo ciências com o professor Fabiano. Eu estou adorando isso, espero que você esteja gostando tanto quanto eu. Vamos ver a resposta certa? Então, o processo correto de fragmentação de quebras dessas rochas se chama intemperismo. Parabéns para você que acertou mais um quiz. Nossa, Fabiano, outro quiz, 3 na sequência, que legal. Eu quero acertar, eu quero gabaritar tudo, eu quero entender tudo de ciências. Vamos para o nosso terceiro quiz? O terceiro quiz diz assim: qual é o tipo de rocha que é formada pela ação do intemperismo? Essa será que é difícil? Será que é fácil? Será que a rocha é a ígnea? Será que é a metamórfica? Será que é a granítica? Ou será que é a sedimentar? Nós já conversamos isso sobre hoje, sobre esse assunto. Então, novamente, eu vou dar um tempinho para você pensar, resolver esse exercício e quando eu voltar com a resposta correta, eu quero perguntar e que você grite bem alto a resposta para mim. Mais uns minutinhos e eu volto com a resposta.
E aí, vamos ver se você acertou esse exercício? Eu quero ouvir bem alto você respondendo na tua casa, acordando todo mundo, assustando a mãe, assustando o cachorro. Eu quero todo mundo participando dessa aula de ciências. Qual é o nome da rocha que sofre com a ação do intemperismo? Aquele processo de quebra, de fragmentação, de formar sedimentos? Então a resposta correta é sedimentar. Então quem marcou a alternativa D está de parabéns, porque prestou atenção na nossa aula de hoje. Vamos lá na sequência? Eu trago para vocês uma curiosidade. Quem que é aqui que mora em Curitiba? Eu moro em Curitiba. Mas Fabiano, eu moro longe, eu moro em outro município, eu moro no litoral, eu moro lá em Foz do Iguaçu, eu moro em Cascavel. Dificilmente eu vou para Curitiba, eu nunca visitei. Então eu trouxe para vocês uma curiosidade da nossa cidade. Você já reparou? Você que mora aqui em Curitiba, você já andou pelo centro da cidade? Ou você que não é de Curitiba e já veio visitar nossa cidade e passeou pelo centro da cidade, você já viu esses mosaicos no chão? Você já viu essa calçada? Então, essa calçada se chama Petit Pavé. E ela é muito característica aqui em Curitiba. Ela tem origem portuguesa. Quando os portugueses vieram ao Brasil, trouxeram essa técnica de construção dessas calçadas, formando desenhos, formando mosaicos. E daí você se pergunta, mas Fabiano, é aula de ciências ou é aula de arte? O que esse assunto tem a ver com a nossa aula? Tem tudo a ver. Você percebeu que nessa imagem que forma esses desenhos que são pinhões, tem rochas brancas e pretas? Então, esse mosaico, essa calçada, tem na sua constituição dois tipos de rocha. O basalto, que é a rocha preta, que é magmática, e eu tenho o calcário, que é a rocha branca, que é uma rocha sedimentar. Você percebeu que assuntos que a gente está trabalhando aqui em sala de aula, está no nosso cotidiano, você está andando sobre conhecimento. Esses assuntos que nós trabalhamos em sala de aula são aplicados no dia a dia. Legal, né? Então, a próxima vez que você andar pelo centro da cidade ou visitar Curitiba, agora olha para frente, mas também dá uma olhadinha para o chão, mas cuidado para não tropeçar, e perceba os belos desenhos que são feitos a partir dessas duas rochas. Bom, já que a gente está falando de rocha, vamos falar de fósseis? Você já ouviu falar no que são fósseis? Fósseis são restos de seres vivos ou seus registros, seus vestígios das suas atividades. Eu tenho alguns seres que viveram no passado, como dinossauros. Eu posso ter outros seres, como plantas, que por alguma razão deixaram as suas impressões, as suas pegadas, as suas marcas do seu corpo. Esses registros eu chamo de fósseis. Então esses fósseis, eles aparecem, eles ficam marcados, eles ficam gravados num tipo de rocha, na rocha sedimentar. Então quando a gente percebe e vê um vídeo ou vê uma reportagem que um pesquisador fala, foi encontrado fósseis num determinado local, esses fósseis foram encontrados aonde? Numa rocha sedimentar. Por quê? Como a rocha sedimentar tem esses fragmentos, eles se unem em camadas, compactando esses resquícios, esses restos, essas pegadas desses animais. Então vamos acompanhar comigo aqui na imagem, eu mostro um processo de formação dos fósseis. Eu tenho um animal que já viveu há milhões e milhões de anos atrás, que infelizmente por alguma razão ele morreu. Eu tenho a ação do tempo e eu tenho a deposição de camadas sobre esse animal. Essas rochas são as sedimentares, são fragmentos que se compactam e ficam em cima dele. E vai passando milhares e milhares de anos e esses resquícios desse animal, que podem ser pegadas, esqueletos, cascos, unhas, ficam abaixo da terra. E vem o pesquisador, vem o cientista e cava e extrai os fósseis do ambiente, da onde ele foi, onde ele viveu no passado. E ele sempre vai retirar da rocha sedimentar. Legal, né? Aposto que você não sabia sobre isso. Na nossa sequência, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre um exercício, sobre um quiz. Então vamos para mais um? Quero ver se você está prestando atenção na nossa aula. Acompanha comigo. Muitos organismos que desapareceram deixaram restos e marcas nas rochas. Esses restos
e marcas recebem a denominação de. Então, como que é o nome daquele ser que viveu lá no passado e deixou os seus registros para hoje nós, pesquisadores, nós, cientistas, descobrirmos sobre eles? Se você acha que são os animais, marca a letra A. Se você acha que são os minerais, letra B. Se você acha que são os fósseis, letra C. E se você acha que são as rochas, marca a letra D. Eu vou dar um tempinho para você responder e daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Então, se você marcou nesse exercício a alternativa C, que os animais ou plantas que têm os seus vestígios nas rochas sedimentares são os fósseis, acertou. Tá de parabéns. Vamos na nossa sequência da aula para finalizar o terceiro tipo de rocha? Lembra que eu tinha a ígnea, ou magmática, a sedimentar, e agora eu tenho o terceiro tipo, que é a rocha metamórfica. Vamos acompanhar comigo na tela?
Rochas metamórficas são aquelas formadas a partir de um outro tipo de rocha. Ela pode ser originada a partir da ígnea ou da sedimentária, a partir de uma grande pressão e de uma grande temperatura que ela foi submetida. Ou seja, eu tenho uma rocha ígnea ou uma sedimentar já formada, já originada e sofre com grande temperatura e pressão. Essa transformação faz com que ela vire uma rocha metamórfica. Eu trago aqui para vocês 3 exemplos de rochas metamórficas. Vou apresentar para vocês. Então, eu tenho a primeira que se chama gneiss, a segunda é uma rocha chamada ardósia e a terceira rocha se chama mármore. Essas rochas nós também utilizamos no nosso cotidiano. A ardósia é muito comum para fazer pavimentação, pisos, revestimentos de parede e o mármore também tem um grande valor comercial. Eu posso ter pias, tampos de pia, de mesa, em banheiro feito dessa rocha mármore. Legal, né? E elas têm várias colorações. Na nossa sequência, eu apresento para vocês mais algumas informações. Uma outra curiosidade, já que a gente está falando de tipos de rocha, você já ouviu falar num artista plástico chamado Aleijadinho? Ele viveu em Ouro Preto e ele fazia esculturas a partir de uma rocha chamada pedra-sabão. Pedra-sabão é uma rocha metamórfica, é uma rocha muito fácil de esculpir, ela é muito maleável. E esse artista ficou muito famoso pela construção de várias estátuas feitas com esse material. Vocês perceberam que ciências e arte estão intimamente ligadas nessa nossa aula de hoje? Vamos lá para a nossa sequência? Vamos quase finalizar a nossa aula de hoje. Eu apresento para vocês a nossa atividade. Eu vou dar um tempo para vocês daqui a pouco copiarem no caderno, para vocês resolverem e na nossa próxima aula a gente faz a correção. Então, a nossa pergunta de hoje é: quais são os 3 tipos de rochas que são existentes no nosso planeta e vocês aprenderam hoje? Monte uma tabela com informações sobre a sua origem e exemplos de rochas. Então, nesse exercício, você tem que escrever 3 coisas. Os 3 tipos de rochas que existem, como elas são originadas, como elas são formadas e um exemplo ou 2 desse tipo de rocha. E uma dica, eu apresentei várias para vocês hoje. Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem esse exercício no caderno de vocês, letra bonita, e no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, a gente faz a correção. Eu espero que vocês façam o exercício. Então, um tempinho para vocês copiarem.
vamos continuar nossa aula e finalizando. Como sempre, a gente tem o nosso dicionário para vocês construírem. Ele vai estar disponível, os temas, as palavras a serem pesquisadas no nosso material, no Classroom, no aplicativo. E, como sempre, a aula passa, uma hora ela vai acabar, né? Então eu vou me despedir de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!